Sim, senhor. E é verdade, sim senhor, aqui estamos nós para mais um 30 minutos com, vamos ver como é que corre, é sempre assim, é o engraçado de se fazer em direto, parece que estamos na nossa rádio a fazer programa, os próximos minutos vão ser uma incógnita, mas com certeza que vão correr bem, não vamos fazer a edição, como a rádio sempre se caracterizou, nada de edição, nada de colar e neste caso copy-paste, não, vamos mesmo assim como estamos, vamos para o ar, como sempre nos caracterizou. E por isso hoje damos as boas-vindas ao Mauro Freira, que o Mauro The Journalist, como alguns o conhecem, aceitou o meu desafio, o meu convite para vir falar, naturalmente, da sua aventura nos feixes artesianos, conhecer um bocadinho da experiência na rádio, e para dar as boas-vindas, nada melhor, que é uma tradição que este 30 Minutos como normalmente o faz, com uma pergunta que ele não está à espera. Portanto, ele pode esperar muitas coisas, mas eis que de repente vai aparecer uma pergunta que ele não está de certeza à espera. E por isso, nada melhor. Estás preparado, Mauro? Vais-me perguntar o que é que dizem os meus olhos, é isso? Nada disso. Isso é com o Oliveira. Eu, como não tenho nada desse espírito, portanto, vou-te perguntar outra coisa. Queria só saber é se estás bem, bem-vindo, se estás satisfeito, por estares a falar sobre aquilo que naturalmente será uma paixão, a rádio, e ao mesmo tempo perguntar-te se estás bem de saúde, porque sabemos que as notícias a qualquer momento rebentam. Ainda agora estavas-me a dar a notícia em off de um conhecido vosso e do trabalho que de um momento para o outro nos deixou, da presença física. É verdade. E no teu caso pergunto-te como é que tu te encontras bem, Mauro, por aquilo que vejo, ou nem por isso? Sim, felizmente, em termos de saúde, cá estamos para dar e vender, como se costuma dizer, não é? E é um prazer, obrigado por me teres convidado. Acho que havia muita gente à minha frente, entre aspas, não é? Para falar, gente que se calhar foi muito mais importante para a vida da rádio do que eu, mas naturalmente é um gosto partilhar aquilo que foi a minha vivência e a minha experiência na Rádio Jovem. E aqui não há nenhum espírito competitivo e, portanto, havendo a oportunidade de aceitar o meu convite, há vários convites por aí espalhados, é só aceitarem, estarão aqui por direito próprio, não vai haver nenhuma competição, mas por isso mesmo, à medida que vão aceitando e aquilo que eu possa fazer, tenho todo o gosto em trazê-los aqui. Por isso, Mauro, vamos diretamente já à tal pergunta. E a primeira pergunta é tão simples como esta, sabendo-se, e no caso pouca gente se calhar sabe, mas eu sei, que tens de facto uma mãe que é pescadora, pergunto-te, e tem bons prémios, se tu também és rapaz para praticares essa modalidade, se para ti, neste caso, a pesca é também uma maneira de te distraires da tua vida. E aqui uma homenagem à tua mãe, manda-lhe depois um beijinho meu, que há muito tempo não a vejo, mas é um grato prazer falar dela. Vou-lhe, assim. É de mostrar-lhe esta entrevista, ela está novamente, depois de alguns anos de interregno, de regresso em pleno à atividade pescatória e novamente com bons resultados. Obrigado. Mas eu sou um grande pescador, Gonçalo, mas é só no prato, amigo. No prato. Muito bem, muito bem. E portanto não és daqueles que dizem que apanharam um peixe assim, mas afinal era assim, nada. Mas tive uma experiência durante alguns anos, mas a fazer pesagem de peixe. Era júri de pesca desportiva através do Inatel. Muito bem. Isso fiz. E que incluía o quê? Necessidade, olha, este tem peso a menos, atiramos para o rio, este tem peso a mais, vamos comê-lo já antes que comece a engordar mais. É alguma coisa assim parecida? Na pesca desportiva oficial, ficas a saber que todo o peixe pescado tem que ser devolvido à água viva. Eu sei disso. Era mais uma piada para aqueles que não conhecem. Muito bem. Mauro, então vamos voltar atrás do tempo. Tu és um jovem ainda, estás com um pouco mais idade do que, no fundo, os mais jovens da rádio. E, portanto, aquilo que eu te perguntava, essencialmente, e para percebermos o teu enquadramento dentro do espírito da Rádio Jovem, perceber o porquê de apareceres na Rádio Jovem. Isto é, há uma fotografia da qual foi comentada muito recentemente, aqui numa das últimas entrevistas, já não me recordo em concreto, mas há uma fotografia em que está uma série de jovens daquela geração, onde tu te incluís, com alguns bonecos, nomeadamente o V de Vitória, por cima da cabeça de algum deles, que não interessa aqui para o caso, mas em que me dizem que não, que aquilo que ali está não são todos da rádio. Mas olha que eu, fazendo as contas de cabeça, eu olhando para eles, eu conheço-os todos da rádio, exceto um que está assim um bocadinho mais debruçado. Por isso, e por tu estás lá, pergunto como é que acontece a Rádio Jovem na tua vida? Eras um jovem que ouvia a rádio e achaste que devias passar lá? Eram os teus conhecidos? Explica-nos lá como é que acontece a Rádio Jovem na tua vida. Olha, foi tão sem querer como ao mesmo tempo propositado e premeditado. Ou seja, eu desde muito novo
que sempre soube que teria que fazer na vida alguma coisa na área da comunicação e ou das ciências sociais. Foi uma coisa para mim muito clara desde o início, até porque não tinha jeito nenhum para a matemática, não é? Para as ciências exatas. Portanto, mas porquê é que tinhas essa certeza? Diz? Porquê é que tinhas essa certeza? É porque comecei a ter esse bichinho da comunicação muito cedo, e muito cedo as pessoas me começaram a incentivar e a dizer que eu tinha jeito para essas coisas e tudo mais, e eu comecei a acreditar também às tantas que era verdade, depois também pelo facto de não ter grande aptidão para outras áreas, nomeadamente como as ciências exatas, a coisa começou a tornar-se um pouco natural. Faço rádio desde os 15 anos, comecei a fazer rádio na Rádio Severino de Faria, na RSF, onde alguns dos colegas que passaram também pela Rádio Jovem também estiveram nessa rádio, como por exemplo a Dália Gil, a Sónia Percheiro, que eu confesso até hoje ainda nunca conheci na minha vida, mas que muito ouvi falar ao longo do tempo, também o Barrigoto, o Chano, enfim, pessoas que estavam na Escola Severino de Faria. E eu, no 10º ano, mudei para a Escola Severino de Faria, exatamente para jornalismo e turismo, com toda a intenção de ir começar a fazer rádio e com toda a intenção de seguir, de facto, essa área da comunicação e do jornalismo. E como se pode perceber, a coisa foi de facto mesmo assim. Uhum. Depois, acabado o 12º ano, o objetivo era seguir para a universidade logo para a comunicação, para a Universidade Nova, era no fundo a pancada que eu tinha naquele momento, só que a filosofia lixava-me sempre a média e pronto, tive 2 anos sem entrar para a universidade, mas se calhar foi o melhor que me aconteceu na vida, porque em vez de ter ido para Lisboa logo estudar, que não sei se teria sido possível até por condições financeiras na altura, passado pouco tempo de ter terminado o 12º ano, recebo o convite do Paulo Rodrigues, na altura que estava na rádio, do Paulo Rodrigues e da Dália Gil, que me convidaram porque iria vagar um lugar na rádio, que era o lugar do Luís Morteira, porque o Luís Morteira iria sair da rádio, e então eles lembraram-se de mim para ir fazer a emissão das 4 às 7 diária, semanal. E eu disse logo, obviamente que sim, não é? Claro que sim, era o meu sonho nessa altura. E imagino que o cheque, em comparação com aquilo que te pagavam na Severino de Faria, na RSF, não confundir com a TSF, era bem mais chorudo, não era? Portanto, era mais um aliciente. Era, por essas 3 horas diárias e mais 3 horas ao sábado de manhã, das 7 às 10 da manhã, vai lá o maluco que eu era, fazer rádio das 7 às 10 da manhã no sábado, eu ganhava por mês, quando entrei para a rádio, 20 contos. 20 contos. E nunca houve retroativos, nunca houve atrasos nenhum. Ainda estou à espera dos retroativos com os juros que o Espírito Santo prometeu, mas enfim. Então tens de esperar. Há muita gente na fila. Principalmente o Alface, não é? Sim, o Alface também é um dos que está à espera. E esse é o teu valor mais chorudo. Sim, neste caso o prémio mais chorudo. Portanto, é uma figura indubitável, enquanto que tu ainda não. Pronto, enfim. Exatamente. Mais novo, mais novinho, podes esperar mais anos. Ele tem isso por direito próprio. Okay. E então essa história, só para acabar e não te monopolizar a entrevista que é tua, eles chamaram lá, fui, portanto, fazer na altura, como se chamava, um teste de voz. Quem é que me fez o teste de voz? O Espírito Santo e o grande Dinis Medeiros. Dinis Medeiros. Desta vez não há desta vez o José Saragossa, que já começa a ser um trauma que eu tenho, porque em todas as entrevistas, cada vez falo, José Saragossa. Então, José Saragossa. Então, desta vez temos o grande Dinis Medeiros, certo? Exatamente. O Zé era o diretor ainda de informação na altura, mas ele já estava na época, ele já não estava tão ligado a tempo inteiro à rádio, ou seja, já aparecia lá mais, digamos, ocasionalmente. Né? Quando eu entrei, portanto, já foi na Ramalho Ortigão, na rua Ramalho Ortigão, ali ao lado passa a publicidade da Floresta, que não é publicidade nenhuma, até porque já fechou, e da Gruta. Aí sim é que é publicidade. Aí sim é que é publicidade, mas os frangos também são bons, é boa publicidade, não há problema nenhum. Aquela ocasião em que os frangos deixaram-no sem palavras, aqui é o nosso amigo Mauro, da Journalist, a ligação perdida, está a ser restabelecida, ok? Voltou? Sim, foste embora com os frangos e já... Foi-me embora com os frangos, foi o cheio. Eu vi logo. E eles fizeram-me o teste de voz
e pronto, correu também ao tão mal que eu fiquei lá 5 anos depois, a partir desse dia, na rádio, e enfim, comecei a fazer essas 3 horas de emissão diária. A pouco e pouco fui começando a fazer mais umas horas de emissão, comecei a entrar para a informação, que também manifestei interesse em fazer informação, sempre foi no fundo o meu sonho e a parte da comunicação, e comecei a partir daí a fazer algumas apresentações de noticiários, reportagens, etc. E pronto, e assim foi. E era a tua vida inteiramente dedicada à rádio ou tinhas apenas como hobby? Dava para viver? Não, a partir desse momento, nomeadamente a partir da altura em que, ao fim de 4, 5 meses depois de estar na rádio, manifestei a disponibilidade e vontade em começar também a fazer informação, a partir daí sim, comecei a estar na rádio de manhã e à tarde, e passou a ser a minha vida, durante se calhar cerca de 1 ano, 1 ano e meio, de uma forma mais informal, a ganhar 20, 30 contos na altura, como revelei há pouco. Todo esse salário que fez com que eu seja rico ainda hoje. E claro. Exatamente, não é? Tu sabes a conta que eu tenho lá no banco, não é? Não posso revelar, enfim. Claro, mas é interessante essa observação. Então, e diz-me lá uma coisa, eu agora fiquei curioso com o RSF. Sim. E queria perceber um bocadinho do que era fazer-se rádio nos tempos da RSF. Queres-nos explicar um bocadinho? Era um cubículo? Era um vão de uma escada, como acontecia mais tarde com aqueles que tiveram a experiência como eu na Rua de Macedo? Queres-nos falar um bocadinho de como eram esses tempos de se fazer rádio numa escola? Sim, eram giros, né? Eram giros e ao mesmo tempo caóticos, como podes imaginar. Estamos a falar de estudantes de 15, 16, 17, 18 anos no máximo, e com toda aquela energia que às vezes se torna um bocado incontrolável. Mas como podes imaginar, os conflitos com a classe docente às vezes eram inevitáveis, não é? Mas ao mesmo tempo aquela era uma escola muito engraçada nesse aspecto, porque nós, os alunos, nessa altura, esses 3 anos que eu tive na escola, não só com o rádio, mas também com o Clube das Artes, a Associação de Estudantes, os alunos, nessa altura, davam uma dinâmica extraordinária àquela escola. Os alunos eram o coração e a alma daquela escola, o que, por incrível que possa parecer, em vez de gerar ajuda da parte da classe docente, gerava conflito. Animosidade. Sim, gerava até quase, eu diria, ciúmes e invejas da parte docente por verem o peso que os alunos tinham nas atividades que aconteciam naquela escola. E como tu dizes muito bem, a rádio era num cubículo, exatamente num cubículo, numa cave, numa das caves de um dos pavilhões da escola, não é? Portanto, como toda a gente sabe, a maioria das pessoas saberão, aquela escola, antes das obras ainda que foram feitas há poucos anos atrás, era um convento que foi adaptado à escola, não é? Portanto, para todas as condicionantes que isso naturalmente tem. E então, como é que a rádio era feita? Nós tínhamos um estúdio lá embaixo, não é? Com os decks, com os pratos, com os CDs e tudo mais, e depois nós emitíamos para onde? Emitíamos única e exclusivamente para a sala polivalente, para o bar, no fundo, com 2 ou 3 colunas. E de vez em quando, claro, não é? Havia um limite de som, mas que quase ninguém respeitava. Então, de vez em quando, lá ia um contínuo ou algum colega bater à porta: ei pá, baixem lá o som, pá, porque os professores já se estão a passar lá em cima. E o percheiro, o diretor executivo da escola, que ainda hoje o é, ao fim destes anos todos, lá mandava um recado a dizer que tínhamos que baixar o som, senão acabava-se com o rádio. E então era assim, e era muito chique. Eu, naturalmente, porque nunca tive essa experiência, daquilo que conheço é através da experiência cinéfila, podemos dizer assim, dos grandes filmes americanos, American Pie, etc. Perguntava-te, neste caso, o que é que perguntavam ou o que é que te pediam mais num programa desses? Isto é, ou neste caso numa estação de rádio como essa. Eram os discos pedidos? Era um espaço próprio para as declarações de amor? Era troca de bilhetes secretos, de amores secretos? Enfim, o que é que era pedido o quê? Passa música e, se for possível, não digas nada. É qualquer coisa assim ou não? Não, o pessoal gostava também de se ouvir. E depois, é claro, a rádio tornou-se um ponto de encontro também, muitas das vezes, até porque nós tínhamos a chave da rádio. E então, numa escola, nós termos o domínio completo de um espaço onde só nós temos a chave,
é uma coisa que não se vê assim de facto com tanta frequência, não é? E então era também um grande ponto de encontro. E era muito isso, os colegas, ei pá, passa esta música, passa aquela música, como é que se chama esta, como é que se chama aquela, não é? E gerava-se ali de facto um grande convívio. Mas nós tentávamos, deve-se dizer, foi de facto uma escola também nesse aspecto, nós tentávamos que a coisa funcionasse minimamente a sério. Eu nessa rádio era um dos diretores de informação da rádio, portanto estava responsável por fazer os noticiários. E lembro-me, naquela altura, hoje era impossível, chegava a fazer noticiários portanto, ao vivo e em direto de cor. Eu lembro que chegava a conseguir dizer os resultados todos do futebol do fim de semana, da primeira divisão, de cor. Lembrava-me disso. Hoje em dia, claro, seria impossível porque já não há memória para isso. Mas era muito giro. Arriscávamos fazer essas coisas. Isso era fácil também, se fosse hoje em dia também era fácil. Benfica perdeu por 2, perdeu por 3, portanto iria ser sempre fácil essa situação. Estávamos sempre descansados. Não te esqueças que és do Sporting, amigo, não te esqueças que és do Sporting, portanto... Certo? Então, por isso é que eu vou dizer, é mais fácil fixar o resultado do Benfica do Sporting, porque o Sporting tem aquelas situações que não têm muita certeza. Bom, interessa falarmos agora, Mauro, explica-me um bocadinho aqui neste caso, aqui em relação à Rádio Jovem. Neste caso, sim, estávamos a dizer que evoluíste sempre ao longo do tempo. Aquilo que te pergunto para já é a nível... no caso concreto, de algum episódio para nós, porque eu gosto de vos ouvir a vocês, todos vós têm alguns episódios, nomeadamente aqui, não sei se te ficou na memória, mas para nós nunca mais nos esquecemos, ainda no outro dia com o António Ribeiro recordávamos esse episódio de te chamar Mário, e tu eras o Mauro, mas pronto, numa reportagem em direto, e portanto, há algum episódio que te tenha marcado, que possas partilhar com todos nós? Mauro Silva, não é? Vocês, Mauro Silva, exatamente. Aliás, o António Ribeiro, em direto, na altura havia um jogador famoso de futebol que era o Mauro Silva, e então ele... tinha isso com certeza no inconsciente e de vez em quando chamava-me Mauro Silva. Se bem que o António Ribeiro lembro-me mais também de um episódio que uma vez quando foi o Squad, se não me engano, ele quando me chamou a primeira vez do meu ponto de reportagem, Mauro, tu e as tuas alternadeiras aí no ponto de reportagem, como é que estão? Ao meu lado estava apenas o Corelas, não é? E então, olhei para ele olhou para mim e desmanchámos os dois a rir, não é? Como faz parte, exatamente. Faz parte. E mais episódios que tu te lembras? Já agora que falas nisso, estava-me aqui em mente a ver e não posso deixar de recordar o grande amigo João Paulo Braguês, que foi o precursor desses... enfim, dessas atividades motares que aconteceram na rádio, que eu tinha com uma grande e enorme estima e ainda hoje recordo com imensas saudades. Muito bem. Então conta-me lá, estou aqui há 10 minutos à espera que me contes um episódio e vais-me dizer também como a Ana ontem que não teve nenhum episódio, correu tudo bem. Não, eu já sabia que essa pergunta ia ser feita, né? Então eu já lembrei-me do episódio que não poderia deixar passar aqui em claro, foi talvez daqueles onde mais me ri na rádio e que foi divertidíssimo. Tem como protagonista principal, acabo por não ser eu, mas sim o João Cinza, só que eu estava à frente dele a ver. Como ainda, portanto, na rua Ramalho Ortigão, lembram-se com certeza, durante muito tempo, nós tínhamos, portanto, já o computador, mas tínhamos aquele pequeno terminal onde tínhamos que inserir os códigos para pôr a publicidade do supermercado do Casão, né, que chegava, tu se calhar eventualmente não te recordas tão bem, mas enfim... Nós não tínhamos publicidade. Exatamente, mas quem fazia a programação, mas metiam, era o mesmo terminal onde se colocavam os jingles, pronto, enfim. E então, quem fazia a programação diária, isso acontecia. E há um dia que é preciso dizer, que isto é muito importante, na altura, essa publicidade do supermercado do Casão chegava-nos todos os dias via fax e certo, escrita. Lembro-me disso. Portanto, e vinha manuscrita. Ou seja, e às vezes o que é manuscrito nem sempre se percebe muito bem. O que é que acontece naquele dia? O João Cinza, estávamos lá uns quantos no estúdio e ele não teve tempo de ler aquilo antecipadamente. Ou seja, aquilo não estava bem escrito, não estava perceptível e ele não sabia o que é que lá estava. De repente chega o momento de entrar com aquela publicidade no ar e então passa-se isto.
entra a publicidade e depois fica aquele espaço em branco, não é? Com uma trilha sonora em que o João Cinza entra para anunciar a publicidade do Casão. E então era a publicidade era o Casão, os preços mais baixos da região. Okay, hoje, em promoção está a bolacha Maria Triunfo e depois ele não percebeu o que vinha a seguir, e então ele ficou ali, bolacha Maria Triunfo, bolacha Maria Triunfo, e dizia eu, com aquela eloquência que ele tem, e dizia eu, a bolacha Maria Triunfo, a bolacha Maria Triunfo, passou de 200 gramas para 400 escudos. E resolveu uma coisa assim, passou de 200 gramas para 400 escudos. E pronto, e depois partimos todos a rir no estúdio, e foi uma galhofa enorme, não é? Porque também a atrapalhação do grande Johnny Gray ali naquela altura a tentar decifrar o que estava escrito e que era impossível naquele momento. Enfim, foi completamente hilariante, muito, muito mais giro visto do que ouvido, mas pronto, foi um daqueles episódios que nunca me esqueci. Mauro, e a tua experiência... Um grande abraço para o Cinza. Ele vai com certeza retribuir. E aquela aventura tua, podemos dizer assim, a tua aposta, pelo menos é essa a imagem que tenho de ti dos tempos da rádio, da tua aposta em ir fazer, neste caso, trabalhos no exterior. Fazias muita reportagem no exterior. Queres-nos explicar um bocadinho do que era, o que é que foi necessário tu mudares na tua vida para te adaptares? Espera, agora fiquei a falar outra vez sozinho. Sim, certo, já está. Ok. Ia-te perguntar sobre a experiência, o que é que te fez mudar na tua maneira de ver e de fazer rádio, ter que fazer esses diretos no exterior, porque encontrámos várias vezes em reportagem, como dizias e muito bem, que eu nunca me vou esquecer, mas em relação àquilo que estavas habituado, fazer reportagem, fazer jornalismo sentado na redação, do que ir para fora e fazer a mesma reportagem. Como é que foi adaptar-se a essa realidade? Foi uma coisa que também surgiu de alguma forma naturalmente e que eu sempre quis e também sempre procurei, e que no fundo sempre me sentia à vontade para fazer, o contacto com outras pessoas, o contacto com o público, o falar com pessoas, entrevistar pessoas, enfim, se calhar de alguma forma é uma coisa que me está no sangue, não é? É uma coisa que eu gosto de interagir, gosto de falar, e na rádio, além da vertente de estúdio, a primeira vez que isso surgiu de uma forma mais a sério foi com as intervenções em direto nos jogos do Évora Handball Clube. Foi assim que surgiu, porque já tinha acontecido anteriormente, noutros anos, nesse momento não havia ninguém, eu estava há muito pouco tempo na rádio, e um dia, por acaso, ouvi uma conversa, que nem sequer eu estava a ser chamado para o assunto, mas ouvi o Espírito Santo, penso que com o Zé Saragossa, na altura, a falarem de, o Évora Handball Clube quer que a gente volte a fazer as reportagens em direto dos jogos dele, pelo menos dos jogos deles aqui em casa e tal, mas pronto, agora não temos ninguém, não sei o quê e tal. E eu ouvi a conversa e cheguei-me à frente e disse, eu não me importava de experimentar isso, gostava de ter essa experiência, também gosto de desporto e tal, gostava de experimentar fazer isso. E eles ficaram um bocado reticentes e, enfim, se eu conseguiria, como se costuma dizer, aguentar uma bronca, mas pronto, depois experimentou-se e, enfim, no fundo nunca mais deixei de fazer esse tipo de coisas. Não? Muito bem. Mauro, e as tuas memórias finais de rádio? Estiveste até ao fim também já na Rua do Cano? Sim, fiz a mudança para a Rua do Muro, e depois ainda cheguei a estar naquele mini estúdio, naquela loja, portanto, que o Espírito Santo tinha também lá na Rua do Muro, loja de telemóveis e telecomunicação, exatamente, telecomunicações, onde depois na mezanine dessa loja ele fez durante algum tempo um mini estúdio. E pronto, e as últimas emissões que fiz foram aí já não a tempo inteiro, mas já a fazer um programa apenas noturno, uma vez por semana noturno, porque entretanto já tinha saído a tempo inteiro da rádio e iniciado funções na Câmara Municipal de Évora, mas pronto, enfim, posso dizer que estive quase, até ao fim, quase até que foi possível continuar a colaborar com a rádio.
A nível daquilo que fazes atualmente nos teus serviços na Câmara Municipal de Évora, a rádio também tem muita influência? Tu levas muito aquilo que aprendeste ao longo destes anos de rádio para o teu trabalho diário ou são áreas completamente distintas? Claro que sim, até em termos das pessoas que fomos conhecendo neste meio ao longo do tempo, não é? Um dos meus trabalhos acaba por ser no gabinete, na divisão de comunicação da Câmara Municipal de Évora, onde estou hoje em dia a desempenhar funções, alguma assessoria de imprensa, não é? E muitas das pessoas com quem contactei hoje em dia, para marcações de entrevistas, a eleitos, etc., ou outro tipo de esclarecimentos, são pessoas que eu já conheci durante os tempos de rádio, colegas de jornalismo e de comunicação social, que eu conheço, na grande maioria dos casos, desde a Rádio Jovem, não é? E claro que sim, a rádio, a pessoa que eu sou hoje deve-se em grande parte à Rádio Jovem. Foi o meu primeiro emprego, foi onde eu caí a sério pelas primeiras vezes e onde mais a sério também me tive que levantar de cada vez que caía, e foi aí que eu cresci. Foi aí, de facto, foi na Rádio Jovem, com todos os colegas, com tudo aquilo que aprendi, foi aí que eu me tornei adulto. E obviamente que sim, em tudo o que faço na vida, nomeadamente nesta área da comunicação, as aprendizagens da rádio foram fundamentais. E foi um amor para a vida, isto é, tiveste antes na RSF, que falávamos antes, passaste para a Rádio Jovem e depois acabou-se. Rádio só RJ. Não, ainda tive uma experiência, já depois de estar completamente desligado da Rádio Jovem, uma experiência na Rádio Antena Sul, numa altura em que essa rádio era liderada pelo Amilcar Matos e pelo Luís Maneta, que me convidaram para fazer uma rúbrica diária, semanal, agora não me recordo exatamente, era várias vezes por semana, pelo menos, sobre cultura. Tive uma espécie de agenda cultural. E então durante algum tempo ainda colaborei com a Rádio Antena Sul, mas apenas uma colaboração a título completamente gracioso. Muito bem. Mauro, da minha parte, penso que demos a volta a tudo o que era assunto. Até demais. Há aquela obrigatoriedade de falarmos de alguns dos nomes que te marcam. Já ouvimos aqui alguns, mas há alguns que estão na tua memória que não foi falado aqui, que são imprescindíveis quando se fala de Rádio Jovem, que contribuíram para que tu sejas também um ex-RJ, que queiras aqui marcar, além de tudo mais, claro. sem ferir suscetibilidades, mas nomes, para nos lembrarmos de alguns nomes que passaram e que a maioria de nós já não se recorda. Ainda no outro dia vi o meu amigo Manel, pronto, a não querer dizer nomes para não ferir exatamente suscetibilidades, mas para ele também é mais difícil porque ele, no fundo, foi transversal praticamente a grande parte da história da rádio, não é? Eu tive ligado, de facto, há 5 anos a tempo inteiro, ou seja, há muita gente que eu, de facto, já não conhecia, com quem não trabalhei tão diretamente. Tenho muita pena, por exemplo, de nunca ter trabalhado, que dá-me ideia daquilo que conheço dela, que é uma pessoa extraordinária e excepcional, a Sara Martins, né? Mas de facto, quando entrei para a rádio, ela já não estava minimamente ou praticamente ligada em nada à rádio, não é? Mas é incontornável referir o nome das pessoas com quem trabalhei mais diretamente na rádio. Já falei o Espírito Santo, já falei o Diniz, é inevitável falar também do grande amigo Pasadinhas, não é verdade? Que muito me fez sofrer naquela rádio. Podia contar algumas histórias também com ele, não é? Desde ele e o Miguel Oliveira a colocarem-me as notícias a arder em direto. Eu cheguei a ler notícias com a folha das notícias a arder, mas aguentei-me à bronca, eles podem testemunhar. Não foi fácil, mas fiquei literalmente com os dedos a arder. Mas isso também me fez crescer, lá está. Miguel Oliveira, o Rui Pasadinhas, o Dinis Medeiros, a Dália, não é? Também uma grande amiga. Enfim, foram pessoas que me acompanharam em grande parte durante os meus anos de rádio e que naturalmente nunca vou esquecer. Muito bem. 30 segundos para terminarmos esta... As minhas desculpas, mas estão cá dentro. Muito bem. 30 segundos para finalizarmos este apontamento. Agradeço, Mauro, a oportunidade do teu testemunho. Vamos, naturalmente, acompanhar e vamos tentar nos juntar. Mais uma vez, é esse o desafio para o tal repasto
em que todos possamos estar juntos. Da minha parte, agradecer, Mauro, a oportunidade. Olha, e felicidades também para o teu Benfica. Pronto, para o ano é que é, e para o ano é que vai ser. Olha, um abraço. Sim, e também sempre. Não te esqueças do beijinho especial para a tua mãe. Está bem? Obrigado, Gonçalo. Um grande abraço e um grande abraço a todos os amigos e colegas da Rádio Jovem. Muito bem. Um grande abraço. Obrigado, Mauro. Um abraço.